Aleluia, levanta a sua mão. Glorifique e exalte ao nome do Senhor. Ele faz do luto festa. Dentro de nós estávamos mortos, mas o Senhor reviveu o nosso espírito. O Senhor nos deu uma nova vida e hoje nós podemos festejar. O Senhor transformou o luto em festa e por isso hoje nós alegramos. Hoje nós nos alegramos. É por isso que hoje você pode levantar as suas mãos, glorificar ao nome dEle, exaltar ao nome dEle, porque Ele te deu vida. Ele te deu vida. O que é impossível para mim e para você, para o Senhor é possível. E Ele fará. Ele fará. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agradeço, irmãos. Muito obrigado. Deus abençoe. Vocês são uma bênção. Fiquem à vontade. Vocês podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Que alegria, irmãos. É uma alegria muito grande poder nesse momento compartilhar com vocês uma palavra da parte do Senhor. Eu me alegro e eu espero que você também se alegre. Você está alegre? Glória a Deus. Eu creio que nessa noite o Senhor falará aos nossos corações, falará ao meu coração e ao seu coração também. Eu já quero, de antemão, antes de iniciar a ministração, agradecer ao pastor Esdras. Pastor, te amo, você mora no meu coração, amo a sua vida, amo a vida de toda a sua família. Isso é uma confiança que o Senhor tem, que o pastor tem colocado na minha vida, de um treinamento que ele tem confiado. E eu sou grato a Deus pela vida dele por isso. Já quero justificar a ausência dele e de alguns líderes. Eles estão, nesse momento, participando de uma conferência de ministros lá em Águas de Lindóia. Estão recebendo muito da parte de Deus. E amanhã eles estarão de volta, trazendo novidades. Quando eles voltarem, vocês vão saber, amém? Glória a Deus, muito bom. Bom, irmãos, na noite de hoje, eu tenho para mim que talvez eu vá ministrar para um grupo pequeno de pessoas. Algumas pessoas selecionadas. E o título da ministração de hoje é Vencendo os Ataques na Mente. E esse grupo pequeno de pessoas é todos nós. Todos nós aqui somos atacados na mente. Todos nós recebemos setas inflamadas do inimigo na nossa mente. E nós vamos entender isso pela ministração. O porquê que o diabo ataca a nossa mente. O porquê que nós recebemos esses ataques. O porquê que nós somos todos os dias, constantemente, atacados de informações que chegam na nossa cabeça. E isso fica trabalhando de uma forma tão turbulenta na nossa mente. E se nós não tomarmos cuidado, isso acaba destruindo a nossa vida. Isso pode levar a nossa vida a caminhos que a gente não deseja. Mas a questão, irmãos, não é o que nós temos recebido. Porque, de fato, todos aqui, como eu disse, todos receberão ataque na mente. Ninguém aqui vai fugir de um ataque na mente do diabo. A questão não é receber sim ou não. A questão aqui é o que nós estamos fazendo com esses ataques. Será que nós temos recebido informações na nossa mente? E informações essas que, na maioria dos casos, como eu disse, são ataques do diabo. Ele lança setas na nossa mente, porque a nossa mente é uma mente muito frutífera. A nossa mente não para. Ela é muito ativa. Ela é constante. E a todo momento nós estamos pensando. Nós estamos aqui assentados com a nossa boca fechada, mas a nossa mente está falando muitas coisas. A nossa mente vai longe, com muitas informações. Tem pessoas aqui pensando já o que vão fazer durante a semana. Tem pessoas aqui que estão prestando atenção e recebendo do que já está sendo dito. Mas a verdade é que a nossa mente, ela trabalha constantemente. Então, a questão é, o que nós estamos fazendo com esses ataques? Será que nós temos dado moral para o diabo, parado e ficado conversando com ele, que é recebendo essas informações e, nossa, é verdade, não vai dar certo. Talvez essa doença tenha vindo porque eu mereço. Ou será que a gente tem combatido? Esse pensamento chega e a gente logo coloca a palavra do Senhor na nossa mente e combate a esses ataques.
Porque se tiver alguém aqui que não recebe um ataque na mente, pelo amor de Deus, eu vou pedir para você vir aqui orar por mim, porque, meu Deus, a nossa mente é algo muito ativo, como eu disse. Então, eu quero que você faça uma confissão junto comigo. Eu tenho a mente de Cristo. Glória a Deus. Eu já quero declarar que nessa noite nós sairemos daqui sabendo que a mente de Cristo está na nossa mente. Eu declaro que você sairá daqui sabendo combater esses pensamentos que chegarão na sua mente. Você vai combater com a palavra do Senhor, que é a espada do Espírito. A palavra do Senhor está acima de qualquer sentimento, acima de qualquer pensamento, acima de qualquer sensação que possa se levantar. A palavra do Senhor está acima de tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Então veja, a nossa mente, como eu disse, ela funciona como se fosse um HD de um computador. Imagine um computador novinho em folha, você acabou de comprar numa loja. E ele vem só com o Windows configurado, mas vem com todo o HD vazio, livre, zerado. A nossa mente funciona como um HD. Nós nascemos, o Senhor, Ele dá a vida a nós, Ele coloca a nossa vida dentro do ventre da nossa mãe, e a gente nasce com a nossa mente pura, limpa e santa. A criança começa a crescer e começa a receber informações. E nós recebemos informações na nossa mente, nós recebemos informações na nossa vida em mais ou menos 3 formas, que basicamente é visão, audição e tato. Tudo que nós olhamos, a nossa mente armazena. Tudo que nós ouvimos, a nossa mente armazena. Tudo o que tocamos, a nossa mente armazena. Esse copo é redondo, é assim. Então, muitas informações vão chegando na nossa mente. Muitas informações vão construindo a nossa mente. E aí é que está. E eu já quero até fazer uma pergunta. O que nós temos permitido que os nossos filhos têm visto no nosso lar? O que os nossos filhos têm sido expostos? Ao que os nossos filhos têm sido expostos? É uma coisa muito séria. Eu tenho 3 filhos. Uma pequenininha, de 8 meses, que está construindo a mente dela. E a gente vê, a gente está lá em casa e é impressionante como ela vai absorvendo alguns estímulos e ela vai aprendendo de uma forma tão rápida. Eu chego todo dia do trabalho e olho, eu brinco com ela e falo, fala papai, fala papai, fala papai. A mamãe também vai lá e fala papai. O que ela aprendeu? Papai. Porque aquela palavra foi entrando na mente dela. Aquela informação foi entrando no coração dela, por menor que ela seja. Por mais involuntário que seja essa informação, entra no coração. E ela aprende. Porque aquilo armazena na nossa mente, a nossa mente guarda aquilo, e aquilo desce para o nosso coração, e a gente aprende aquilo. Por isso que, às vezes, muitas coisas chegam na nossa mente, vão nos alimentando, e a gente acha que algumas coisas que nós fazemos é de forma involuntária, mas não. Tudo aquilo, você em algum dia da sua vida, você viu, ouviu ou tocou. E aí a sua mente, por ter aquela informação dentro dela, ela acabou transmitindo aquilo para a sua carne, para o seu corpo. A nossa mente é algo muito ativo. Ela não para, como eu falei. Ela trabalha 24 horas do dia. Enquanto nós estamos acordados e enquanto nós estamos dormindo, a nossa mente trabalha. Dormindo, sim, dormindo. Quando a gente dorme, você sabia que a nossa mente, ela vai pegando tudo o que nós recebemos de informação durante o dia e ela começa a armazenar aquelas informações. Ela pega as informações antigas, coloca em um determinado lugar e pega as novas informações e guarda aquilo na nossa mente. Literalmente como se fosse um HD. A nossa mente é algo muito inteligente e ela vai armazenando aquilo. Por isso que às vezes quando a gente dorme, a gente tem sonhos que a gente não entende o porquê daquele sonho. Acorda e fala, nossa, que sonho estranho. Porque existe uma parte do nosso cérebro que quando nós estamos dormindo, essa parte entra em repouso e aí entra as confusões.
memórias antigas, com memórias novas, com coisas que nós vimos, ouvimos e tocamos. Tudo começa a bagunçar. E a gente tem sonhos. É assim que nós sonhamos. É assim que acontece. Então, quando nós dormimos, o nosso cérebro, ele consolida tudo isso. E milhares de informações são lançadas. Milhares de informações chegam a todo instante. Nesse momento, eu estou ministrando e uma informação que é a palavra de Deus está entrando na sua mente. Você abre o seu coração e essa informação vai descer para o seu coração. E essa informação, colocada em prática, faz com que você desfrute de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir aquele filme Top Gun. É um filme que mostra um soldado da aeronáutica. E aí lá mostra esse soldado, ele é já antigo, é um filme, eles fizeram um remake desse filme. E quando eu assisti, eu fiquei pensando em uma coisa ali. Aquele piloto, ele pilota um avião. Ele pilota um caça, né? Um caça da aeronáutica. E esse caça da aeronáutica chega a mais ou menos 3.860 quilômetros por hora. E aquele piloto, por maior que seja a velocidade que ele chega, por maior que seja essa velocidade, existe um comando naquele caça, existe um comando naquele avião que faz aquele avião parar. Por maior que seja a velocidade, ele consegue parar. Mas aquele piloto, ele não consegue parar a mente dele. A nossa mente, em momento algum, nós conseguimos parar. Ela está trabalhando constantemente. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, que no mundo há muitas vozes. Há sem dúvida muitos tipos de vozes, nenhuma delas sem sentido. Então veja que a Bíblia diz que no mundo existem diversas vozes. E quando eu digo voz, não é só uma voz audível. Como eu disse, tudo comunica. Tudo traz algum tipo de informação. O que ouvimos, o que vemos, tudo comunica. E tudo isso a Bíblia diz que são vozes que são vindas de vários lugares, chegando no nosso coração, chegando no nosso ouvido. E essas vozes, nenhuma delas é sem sentido. Todas elas trazem um objetivo. Todas elas querem colocar algo no seu coração. Nós podemos dividir em duas grandes vozes. Existe a voz de Deus querendo a todo instante comunicar no seu coração verdades e segredos que estão dentro do coração de Deus. Segredos esses que para nós não é segredo. Porque nós temos o Espírito do Senhor. E o Espírito do Senhor que prescruta as mais íntimas verdades do Senhor, transmite para nós. Mas também existe a voz do inimigo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós temos ouvido, com aquilo que tem chegado ao nosso ouvido, porque se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos cuidado com isso, essas informações farão uma bagunça enorme dentro de nós. Farão uma bagunça enorme dentro da nossa mente. E a gente vai entender o porquê que nós temos que cuidar da mente. Eu vou chegar lá. E aqui é onde a gente começa a entender, né? Porque se no mundo há muitos tipos de vozes, se no mundo há muitas vozes, e nenhuma delas sem sentido, algumas coisas já começam a fazer sentido e começam a ficar claras para a gente. Quem nunca leu Salmos no capítulo 1? A mídia pode projetar. Salmos no capítulo 1, no versículo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Então olha que coisa séria. Não se assenta à roda dos escarnecedores. Mas, irmão Renato, eu tenho muito amigo que não é cristão, eu tenho pessoas, eu frequento lugares que não são cristãos, pessoas que falam diversas coisas, falam palavras torpes, palavrões, e eu estou assentado com essas pessoas, não posso fugir. Ok, irmãos, faz parte da nossa vida, a gente precisa trabalhar, a gente precisa viver neste mundo, não podemos ficar trancados aqui. Inclusive, Deus conta conosco para estar nestes lugares.
mas não é sendo afetado por esses lugares, não é sendo afetado por essas pessoas. Nós precisamos estar nesses lugares para levarmos essa informação que é a palavra do Senhor. Aleluia. Essas pessoas que precisam ser afetadas com essas informações, é essas pessoas que têm ir que ir para a casa delas no final do dia e ficar pensando, nossa, o que aquele irmão disse para mim é verdade. É verdade. É verdade que ele disse que eu só posso ter uma vida plena se eu aceitar a Jesus. É verdade que eu só posso ter uma vida abençoada se eu tiver Cristo em mim. Então, são essas pessoas que têm que sair com a mente delas. Meu Deus, eu preciso ir para uma igreja, eu preciso aceitar Jesus. E não eu e você, assentando-se à roda de escarnecedores e recebendo qualquer tipo de informação poluída. Porque a nossa mente está vulnerável a todos esses ataques do inimigo. Nós temos sido muito bem ensinados aqui na igreja, né? Sobre a divisão do nosso corpo, divisão de espírito, alma e corpo. O pastor ensina muito bem isso, a gente aprende com os demais ministros, e a gente sabe que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos em um corpo. O nosso eu verdadeiro é o nosso espírito recriado. Nós possuímos uma alma, que é a mesma coisa que a nossa mente. E nós habitamos dentro de um corpo que está morto por conta do pecado. O nosso espírito recriado, ele recebeu um selo de Deus, recebeu um selo do Espírito Santo, uma garantia da nossa salvação. O nosso espírito, o nosso verdadeiro eu, está guardado e blindado por Deus. Mas a nossa mente está suscetível a vários tipos de informações. A nossa mente, ela está caminhando para a salvação. A nossa mente, ela precisa ser renovada dia após dia. É dia após dia que eu e você temos que colocar informações na nossa mente, colocarmos a palavra de Deus para dentro de nós e fazermos com que a nossa mente chegue à plenitude da salvação, para fazer com que a nossa mente chegue a uma salvação plena também, que é a perfeita mente de Cristo. E o nosso corpo, todos sabemos que o nosso corpo está morto para o pecado e ele só será salvo quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele. Amém? Glória a Deus. Então eu quero que você acompanhe comigo em Romanos, no capítulo 12. Romanos 12. Glória a Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2, esses dois versículos, né? São versículos que vai falar sobre renovação da mente, ele tem que estar ali. A gente ouviu ele na quinta-feira e não foi nada combinado, viu, irmãos? Na quinta-feira, o nosso irmão Márcio trouxe uma ministração muito poderosa sobre a renovação da mente. Ontem a Lari também trouxe uma palavra poderosa que comunicou algumas coisas também sobre a mente. Eu falei, meu Deus, realmente essa palavra nós estamos precisando ouvir. Porque ninguém foge, né? A nossa mente, como eu disse, é muito ativa. Então leia comigo. Romanos 12, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Culto racional é a mesma coisa que culto intencional, culto proposital. É um culto de propósito. Nós estamos aqui propositalmente. Eu e você decidimos vir à igreja. Foi eu e você que acordamos hoje e falamos, hoje é dia de me juntar com os meus irmãos e participar dessa unção coletiva que é ministrada nesse lugar. Então, veja, é um culto proposital. Eu e você decidimos estar aqui. E ele diz, né, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então você apresenta
você vem a este culto proposital, a este culto de propósito, onde você prepara este culto, e você apresenta um sacrifício, não é para o pastor Esdras, não é para os ministros desta casa, não é para o seu irmão, para o seu cônjuge, não é para os seus filhos. Você apresenta esse sacrifício para Deus. É Deus quem recebe este sacrifício. É Deus quem está contemplando esse esforço que você fez de estar aqui. E tenha certeza, Deus é um bom pagador. Deus não deixa ninguém sair de mão vazia. Então, se você veio aqui essa noite, você vai receber a sua parte. Você vai receber aquilo que você precisa. Aleluia. Glória a Deus. Então veja que nós apresentamos esse sacrifício vivo. Sacrifício vivo. A gente vê lá no Antigo Testamento que sacrifício era necessário matar um animal. Eles matavam, sacrificavam um animal para poder apresentar. E aqui a Bíblia diz que você precisa entregar um sacrifício vivo. Mas o que é um sacrifício vivo? Como assim? Porque eu não posso me matar. Eu não posso tirar a minha vida para entregar. Jesus já fez isso por mim e por você. A vida que precisava ser tirada, já foi tirada. O preço já foi pago. Então eu e você não precisamos sacrificar de forma mortal. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter um sacrifício vivo e apresentar isso para Deus. Então, aqui nós já conseguimos ver que o nosso eu verdadeiro é o nosso espírito. O nosso eu verdadeiro, como eu disse, da nossa divisão, que é espírito, alma e corpo, o nosso eu verdadeiro é quem apresenta o nosso corpo. O nosso corpo que nesse momento talvez desejava estar assentado no sofá, assistindo, sei lá o que passa na televisão, Fantástico, não sei, qualquer coisa. O nosso corpo queria estar lá, até mesmo vendo o culto, assentado no sofá, comendo uma pipoquinha. Talvez era isso que o nosso corpo quisesse. Nesse frio, enrolado numa coberta. Mas o eu verdadeiro, o nosso espírito que anseia pelo Senhor, é Ele que fala, não, eu vou para a igreja, pode estar frio, mas eu vou, pode estar chovendo, mas eu vou, posso estar bravo, posso estar com o sentimento todo bagunçado, minha mente pode estar bagunçada, mas não é a mente quem decide, é o teu espírito quem decide. Aleluia. Glória a Deus. Então nós vemos que o nosso corpo é uma habitação do nosso eu verdadeiro. O nosso corpo é um simples barro, que por enquanto Jesus não volta, é uma habitação do nosso eu verdadeiro e uma habitação do Espírito Santo de Deus. Mas o nosso corpo está morto para o pecado. No versículo 2, diz assim, e não sede conformados. E não sede conformados com este mundo, com este século, com este sistema, com esta forma em que o mundo impõe. Mas sede transformados. Não sede conformados, mas sede transformados. Como que eu me transformo? Pela renovação do vosso entendimento. Então eu não posso me conformar, eu preciso me transformar. E essa transformação, ela acontece por uma renovação. Essa transformação, ela acontece por uma substituição de informações. Aonde eu tiro informações sujas e coloco informações limpas. Aonde eu tiro informações do diabo e coloco a palavra de Deus que é viva e eficaz. Aonde eu coloco a palavra de Deus que comunica vida. Que comunica coisas que eu realmente preciso para viver de uma forma plena, saudável e alegre. Então, sede transformados pela renovação. E como que eu renovo o meu entendimento? Pela exposição na palavra. O que nós estamos fazendo aqui é nos expondo a verdades que irão nos transformar. E irão fazer com que nós não nos conformemos com o modo que o mundo tenta impor. Então, essa exposição com a palavra, ela faz com que o nosso entendimento seja renovado. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. E aqui a gente já começa a ver a chave dessa ministração. Como que eu posso desfrutar da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Como que eu alcanço uma vida tão perfeita, uma vida agradável? É possível. A Bíblia diz que é possível. Nós podemos ter uma vida boa, agradável e perfeita, se nós renovarmos a nossa mente e não nos conformarmos com este século. Então talvez, se você ainda não está vivendo na plenitude da sua vida, talvez se você ainda não tenha alcançado aquilo que você deseja no seu coração, talvez se você ainda não está vivendo uma vida plena e alegre, talvez esteja precisando renovar a sua mente em algumas áreas da sua vida. Porque é necessário nós renovarmos a nossa mente em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas precisam de informações, todas as nossas áreas da vida precisam de exposição à palavra. Nós precisamos aprender sobre o nosso casamento, sobre como cuidar dos nossos filhos, sobre como ser servos obedientes ao Senhor, sobre como andarmos em santidade, como sermos os melhores funcionários. Aleluia! Glória a Deus. Então, repete comigo: eu não vou me conformar com este mundo. Glória a Deus. Então, somente uma mente renovada, ela pode desfrutar da plenitude de Deus. Amém? Você está comigo, irmão? Amém. Glória a Deus. Então, a forma de eu não me amoldar a isso é não. A forma de não me conformar é não me amoldar aos padrões que o mundo tenta colocar. Veja que o mundo tenta colocar padrões na nossa mente, o mundo tenta jogar sugestões na nossa mente para a gente se conformar. É normal isso. Deixa de besteira. São essas coisas que o mundo tenta colocar e a gente vai se deixar, a gente vai se acostumando com aquilo e aquilo vai se tornando normal. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não precisa concordar com tudo que as pessoas dizem. Você não precisa concordar simplesmente para poder ser o bom amigo, aquele cara que concorda com tudo que as pessoas dizem. Você não precisa disso para ser promovido no seu trabalho. Você não precisa disso para poder alcançar patamares altos. Você não precisa aceitar tudo e todas as sugestões que são lançadas para você. Você precisa sim aceitar o que Deus diz sobre você. É isso que você precisa fazer, aceitar o que Deus diz. E aí sim as pessoas olharão para você e verão, ele é diferente, ele tem algo diferente na vida dele. E por isso, é por esse brilho que nós temos dentro de nós, que as coisas são favorecidas. É por esse brilho dentro de nós, é pelo nosso espírito recriado, por essa mente renovada, uma mente que em momentos onde a gente está nessa roda de escarnecedores, a gente lança uma informação e essas pessoas falam: nossa, da onde que você pensou isso? Eu nunca pensaria nisso. Porque a sabedoria de Deus está dentro de você. A sabedoria de Deus está dentro e ela comunica essas coisas. E é isso que vai fazer você ser bem-quisto no meio das pessoas. É você trazer palavras de conforto, palavras que tragam vida, ao invés de simplesmente concordar com o que está sendo dito. Amém? Glória a Deus. Então, uma pessoa que não se alimenta da palavra, uma pessoa que todos os dias, incansavelmente, não se expõe à palavra, se torna uma pessoa vulnerável. E a leitura da palavra, a exposição na palavra tem que ser todos os dias. Mas, irmão Renato, eu não consigo criar esse hábito de orar todo dia. Eu não consigo criar esse hábito de ler a palavra todo dia. Eu não consigo ter esse hábito de me colocar num padrão cristão, que é de oração, de leitura, de comunhão. Eu não consigo fazer isso todos os dias. É só no domingo, quando eu estou aqui e é lida a palavra. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Mudança de rotina cria hábito. Então, se você não tem o hábito de leitura, põe na sua rotina. Acorda todo dia
e fala, hoje eu vou ler a palavra 1 minuto. Amanhã você vai lá e fala, hoje eu vou ler 5. Depois você fala, eu vou ler 10. Depois eu vou ler 1 hora. Quando você se pegar, você vai estar lendo a palavra o dia inteiro. Uma hora ou outra você para, deixa eu ver uma verdade aqui. Irmãos, eu tenho esse costume. Eu, durante o dia, às vezes eu estou lá trabalhando e do nada eu entro no Google, vem aquela comunicação assim do Espírito e eu entro no Google, pesquiso. Nossa, verdade. E aí fico com aquele versículo. Aí daqui a pouco paro, pego no celular. Ah, verdade. E aquilo começa a se tornar um hábito. Então veja que algo que não era um hábito, se a gente coloca na nossa rotina, se torna um hábito. Então tudo que você coloca na sua rotina de forma constante, se torna um hábito. Depois vai ficar algo leve. Vai ser algo normal para você. Você vai achar estranho no dia em que você não ler a Bíblia. Porque você vai sentir, peraí, hoje eu não falei com meu pai, hoje eu não entendi as instruções dele, eu não ouvi as instruções dele, e aí logo você vai correr para a Bíblia e vai falar, não, ufa, está aqui. Porque aquilo se tornou um hábito para você, se tornou algo comum. E é isso que nós precisamos fazer. Glória a Deus. Então, cabe a mim e a você renovar a nossa mente. É uma responsabilidade nossa, não é uma responsabilidade de Deus. O que Deus tinha para fazer, Ele já fez. Ele escreveu de Gênesis a Apocalipse. Tudo o que você precisa para a sua vida, tudo o que você precisa está aqui. Eu não quero tirar a habilidade de profissionais. Tem pessoas que ganham muito dinheiro falando sobre isso, sobre renovação da mente. O Márcio falou isso na quinta-feira. Existem profissionais que ganham muito dinheiro com isso. Amém. Eles estão tirando verdades da Bíblia e estão usando para benefício de pessoas. Pessoas têm sido beneficiadas. E eu e você temos isso de forma gratuita. Temos o livre acesso a isso. Temos o livre acesso a todas essas verdades, para vivermos de uma forma plena. Quando nós acordarmos, essas pessoas falam, como o Márcio disse, para você acordar e falar, eu sou bonito, eu posso, e as pessoas vão me aceitar, mas eu e você, cristãos, firmados na rocha que é o nosso Senhor, nós vamos acordar e falar, eu sou a justiça de Deus, nenhuma enfermidade pode chegar na minha carne, nada de mal pode acontecer comigo, eu estou protegido e guardado na palavra do Senhor. Amém. Nós temos que confessar a palavra. É isso que nós temos que falar todo dia. A gente acorda desanimado e fala, eu sou alegre. A minha semana será a melhor semana de todas. Eu vou ter novidades, coisas boas vão chegar, tudo aquilo que eu estava orando e pedindo, mediante a palavra, em linha com a palavra, eu vou receber. É isso, são essas confissões que eu e você precisamos fazer. Porque se a gente não faz isso, a gente se torna esse crente vulnerável, que vai aceitar as coisas e vai começar a falar, não, isso daí é normal, para. Deixa de ser bitolado. Você está indo demais para a igreja. Tudo agora para você é palavra. Tudo é palavra, palavra, palavra. Para com isso. Isso daí, era 2000 anos atrás. Hoje em dia mudou. Hoje as coisas estão diferentes. Não precisa viver assim. São essas coisas que, se a gente não ter a palavra firme no nosso coração, a gente vai começar. É verdade, né? Poxa vida, eu acho que eu estou pegando pesado demais. Então a gente tem que ter a verdade do Senhor firme no nosso coração e na nossa boca. Crendo com o coração e confessando com a boca. Crendo todos os dias e confessando todos os dias. Romanos no capítulo 8. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Essa palavra cogitam, cogitar, ela tem um significado de pensar com insistência. Pensar com insistência a respeito de algo. Então aqui a Bíblia diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne.
Então aqueles que têm uma inclinação para as coisas da carne ficam constantemente pensando naquilo. A gente recebe a informação, recebe a seta do diabo e a gente fica pensando com tanta insistência e fala, nossa, E aí a gente fica alimentando e fica batendo papo com o diabo. Porque quando você dá moral para aquilo que ele lança na sua mente e você fica pensando com insistência a respeito daquilo, pensando que não vai acontecer, pensando que de coisas que não estão na palavra, quando você dá moral para aquilo, isso a Bíblia diz que é a carne quem faz. A carne se inclina para essas coisas. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. No versículo 6, porque o pendor da carne dá para a morte. Porque a inclinação da carne dá para a morte. Então veja que, se a gente ficar pensando com insistência nessas coisas do diabo, a Bíblia diz que essa inclinação da carne, o resultado dela é morte. O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então, qualquer informação que não esteja na palavra, que chega na sua mente, saiba que tem o objetivo de te destruir, de te matar e de roubar alguma coisa. É isso que ele tenta. Por menor que seja a informação, e é aí que está. É aí que está o detalhe. Porque ele lança uma informação e a gente começa a pensar naquilo e começa a alimentar aquela informação, por menor que seja, mas aquilo não está na palavra e a gente começa a alimentar aquela informação. E aí ele vem de forma sorrateira e nos destrói. Mas ainda bem que a Bíblia diz, mas o Espírito, mas a inclinação do Espírito para a vida e paz. Então a inclinação do Espírito, ela nos leva a uma vida e uma vida de paz. Glória a Deus. Então é exatamente nessa confusão, de informações que chegam na nossa mente, que às vezes muitos se perdem. Porque, como eu disse, informações chegam a todo momento na nossa mente. Informações boas e informações ruins. Informações de vida e informações de morte. Todo momento chega pensamentos na nossa mente. E a gente não sabe mais o que vem da nossa mente, o que vem do Espírito, não sabe mais de onde que vem aquelas vozes. E aí, graças a Deus, que o Senhor vai lá e escreve uma palavra que está lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. E aí a gente começa a entender que algumas informações não provêm da palavra. Quando algumas informações chegam na nossa mente e fala, tá vendo essa doença aí que você tem? Não, isso daí, você merece. Você errou. Porque você errou, você tem que aceitar essa dor aí. Ou, é só uma dor de cabeça. Fica tranquilo, daqui a pouco passa. Não tem problema não. E aí a gente fica com aquilo ali e começa a aceitar. Não, é verdade, né? Poxa, Bom, enfim. E aí a gente esquece que aquela informação não provém do nosso espírito recriado. Aquela informação não veio de Deus. Porque a vontade de Deus é outra. Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É viva. A palavra é vida. Ela está viva. Eu estou ministrando aqui nesse momento e neste momento o Senhor está trabalhando em cada coração. Ela é viva. Não é somente o irmão Renato lançando informações. Não. Eu estou falando e ao mesmo tempo o Espírito está trabalhando em cada coração, em cada situação. E ela é eficaz, ela traz resultado. Não é algo morto. Não é simplesmente uma informação que você vai sair e vai esquecer. Não. Essa palavra é eficaz. Ela traz resultado. Ela tem resultado. Ela trará resultado para a sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então veja que qualquer informação que chega na nossa mente, eu e você, temos que ser rápidos em filtrar pela palavra.
Chegou a informação, eu vou olhar, peraí, o que a palavra diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Ah, tá bom. Não é a vontade de Deus, não vou aceitar. E aí a gente é rápido em falar a palavra do Senhor e colocar aquilo, expulsar aquilo. E eu entendo que, de fato, algumas pessoas estiveram mais expostas a mentiras do diabo, a enganos do diabo. Tem pessoas aqui que se converteram há pouco tempo, assim como também tem pessoas que são desde criança, cristãs. Então, nós temos níveis diferentes. Tem pessoas que receberam mensagens ruins há muito mais tempo do que outras pessoas. Mas isso não tira o nosso dever de constantemente limpar a nossa mente. Isso não tira o nosso dever de tirarmos essas sujeiras e substituirmos pela palavra do Senhor. Então, para alguns será mais fácil, para alguns será mais rápido, para outros será um pouco mais constante. Terá que ter força, ler todo dia, ter que pegar firme e até aqueles pensamentos saírem. Mas saibam que os pensamentos saem, os pensamentos ruins saem. Mas a constância precisa haver. Tem que ter constância. Porque pode ter pessoas, como eu disse, que são cristãs desde pequena e receberam poucas informações ruins. E glória a Deus por isso. Mas se não ser constante em declarar a palavra, logo o diabo vai tomar conta da mente, com risco de descer para o coração aquilo. Então veja que a gente não pode parar os nossos pensamentos. Acho que isso já ficou muito claro. Eu não consigo parar essas informações que chegam, mas eu posso higienizar esses pensamentos que chegam. Assim como, na mesma medida em que nós higienizamos o nosso dente, nós temos que higienizar os nossos pensamentos. Aqui tem dentistas que sabem melhor do que eu, que nós temos que escovar os nossos dentes sempre que nós comermos alguma refeição. E se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam. Mas toda vez que eu me alimento, eu como alguma coisa, eu preciso higienizar o meu dente. Me alimento, tem um período ali, meia hora depois eu vou lá e escovo os meus dentes. Se eu comer uma picanha, eu vou ter que passar um fio dental. Mas se eu tomar só um suco, talvez só uma simples escovação já adiante ali naquele momento. Mas veja que existem níveis. Então, quando eu como uma comida um pouco mais pesada, eu preciso ter uma higienização mais profunda. Se eu como um alimento mais leve, que não entra ali nos dentes, talvez seja uma higienização mais leve. Mas é a mesma proporção que a gente higieniza o nosso dente, a gente tem que higienizar a nossa mente. Chegou uma informação errada, a gente vai lá e põe a palavra dentro de nós e limpa. Senhor, isso não provém de ti. Senhor, peraí, a sua palavra diz isso, é isso que eu coloco na minha mente, é isso que eu declaro, é isso que eu confesso, é isso que eu e você temos que fazer. Eu quero ler com você Colossenses capítulo 3, versículo 10, na versão NVT, por favor. Colossenses 3, 10. Diz assim a palavra do Senhor: revistam-se da nova natureza e sejam renovados. Mas pega aqui nesse comecinho, revistam-se da nova natureza. A gente sabe que a nova natureza é o nosso espírito, que já está aqui, recriado, blindado por Deus, protegido. Só que a Bíblia diz, revistam-se. Revestir é você colocar algo por fora, em volta. Então a Bíblia está sendo bem clara aqui, revistam-se da nova natureza. Então essa nova natureza que está em mim e em você precisa ser revestida. Precisa revestir o nosso ser, precisa revestir a nossa alma, revestir o nosso corpo. A gente reveste a nossa alma da nova natureza através da leitura da palavra, nos expondo a palavra. E nós revestimos o nosso corpo, que está morto por conta do pecado, nós revestimos o nosso corpo andando em santidade. Então veja que essa nova natureza, ela se exterioriza, ela sai para fora, ela brilha, porque ela já está dentro e precisa ir para fora. Ela precisa atingir o nosso exterior também. Então revistam-se da nova natureza e sejam
renovados. Então, no começo eu disse, quando nós lemos Romanos, que nós precisamos nos transformar pela renovação da nossa mente. E aqui diz, sejam renovados. Como que eu vou ser renovado? À medida que eu aprendo a conhecer o Criador. À medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. Então, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me exponho à palavra, mais parecido com Jesus eu fico. Quanto mais eu ando em santidade, quanto mais eu pratico a palavra do Senhor, mais eu vou parecer com Jesus. Mais as pessoas vão olhar e falar, verdadeiramente, aí vem um cristão. Verdadeiramente, aí vem um servo de Jesus. Porque a gente trouxe para fora essa nova vida. A gente exteriorizar. Glória a Deus. Então, quanto mais eu me exponho, mais eu aprendo e me assemelho ao Senhor. Então, eu quero ver aqui com vocês alguns métodos, né, que o diabo ele usa para atacar a nossa mente. São poucos, eu vou citar só alguns porque nós temos pouco tempo. Mas, como eu disse, o diabo ele ataca a nossa mente através de sugestões. Quer ver uma coisa clássica aqui? É a gente chegar em casa, acabou um culto maravilhoso aqui, a gente chega lá em casa e televisão. A gente liga a televisão. Irmão Renato, mas é pecado? Não, não é pecado assistir televisão. Mas tem informações que estão sendo passadas lá na televisão, o pastor falou isso no último culto, que essa é uma das formas que o diabo tem tido acesso dentro do lar de cristãos. Através da televisão, através do celular. São informações que a gente talvez não nos colocaríamos expostos a isso, mas essas informações estão entrando na nossa casa por conta da televisão. E aí está lá um assunto sendo falado e a gente está ouvindo aquilo, os nossos filhos estão ouvindo. Então a gente liga a televisão e está lá o repórter falando, ó, o número de casos está crescendo, tem pessoas morrendo, e é doença daqui, acabou essa doença, mas vai chegar outra doença, tem pessoas que vão morrer. Meu, olha, se você for contar aqui, não dá nem para contar o número de mortes. A gente já perdeu as contas. E a gente começa a ouvir aquelas sugestões, aquelas informações, e a preocupação vai chegando, o medo vai chegando, mas aí sabe o que eu e você tem que fazer? Quando começar essas informações de doença, de morte, a gente tem que se lembrar de Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. E é isso que a gente faz. Começou a informação, Senhor, verdadeiramente o Senhor levou sobre si minhas dores, enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor lá na cruz, eu sou curado, eu ando em saúde divina, é isso que a gente tem que fazer, é isso que a gente tem que fazer. E aí eles param de falar lá de doenças e mortes e começam a falar sobre a economia. O país vai entrar em recessão. Ó, tem a política agora, se fulano de tal se eleger, o país, meu Deus, vai acabar, vai fechar. Vai virar uma Venezuela. E aí a gente começa a se preocupar. Meu Deus do céu, o número de desemprego, a taxa de desemprego aumentou. E que é isso? E que é aquilo? E que não sei o quê? E um monte de informação. E aí a gente chega no nosso trabalho preocupado e fala, meu Deus, o meu trabalho, e é isso, e é aquilo. E a gente esquece de Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, que diz, Filipenses 4,19, e o meu Deus, segundo as riquezas dele, não é segundo o meu trabalho, não é segundo o meu esforço, não é segundo a minha conta bancária, não, é segundo a riqueza dele em glória. Ele há de suprir todas as minhas necessidades. É isso que nós temos que confessar. Aí você pode virar para mim e falar, mas irmão Renato, eu estou tranquilo com isso daí, viu? Eu não assisto TV aberta não, só assisto canal fechado, canal bom, né? Tenho TV a paga, TV paga, pago uma boa mensalidade lá de um grupo de canais, de vários canais. Eu não assisto aqueles canais conhecidos, não, que isso. Eu assisto Discovery Channel.
Olha pra minha cara, né? Aí a gente vai lá e começa a assistir Discovery Channel. E aí começa a falar sobre a criação do mundo. Nossa, e que o mundo é enorme. E que o universo está em expansão, em crescente expansão. E que a Terra é pequena. A Terra está perdida lá no meio do universo. E que a gente não é nada no meio de tudo isso. A gente é só uma coisinha no meio do universo. E que é isso. Você não é nada, viu? E aí a gente começa a falar, meu Deus, nossa, eu achei que eu era uma nova criatura, justiça de Deus. Eu não sou nada, né? O universo é tão grande, que dó de mim. E aí a gente esquece de Salmos 8, versículo 5, que diz, no entanto, fizeste um pouco menor do que Deus. A gente esquece que nós somos filhos do Criador de tudo isso. E um dia nós estaremos junto com Ele. E Ele vai falar, tá vendo, filho? Eu criei tudo isso daqui, ó. Foi para você. Tá vendo esse monte de estrelas? É para quando chegar a noite você olhar e contemplar e ver toda essa claridade e ver tudo isso iluminado. Eu fiz para você. Eu fiz esse sol gigantesco, era para iluminar o seu dia. Eu fiz essa lua para poder brilhar durante a noite. Eu fiz as nuvens para te proteger do sol e te dar um frescor. Eu fiz a chuva para poder regar a terra e te dar alimento. É assim que a gente tem que pensar. Nós somos filhos do Altíssimo, filhos do Criador, filho do dono de tudo. Então veja que ao invés da gente alimentar a nossa mente com essas informações, a gente precisa ser muito rápido em colocar a palavra do Senhor diante dessas verdades, dessas inverdades que chegam, né? Então a gente não pode negar, né? Se a gente literalmente der ouvido a essas coisas, se a gente der ouvido a essas sugestões, logo o medo vai chegar. E aí está um dos ataques que o diabo tem, através do medo. O medo, ele é um dos inimigos do diabo e que ele nos ataca. Mas deixa eu te falar, o medo, ele é a falta de confiança. E a Bíblia diz que a fé agrada a Deus. A fé confia. O medo duvida. E a dúvida é pecado. Então eu e você não podemos ter medo. Eu entendo muitas situações, não estou julgando pessoas que têm medo. E existem vários níveis de medo. Tem níveis menores, talvez um medo de andar na rua, talvez um medo de ser roubado, mas o medo chega. A gente tem medo de muitas coisas. Mas deixa eu te falar, em todas as situações, Deus está presente. Situações pequenas, situações grandes. Deus está presente em todas elas, para nos proteger de qualquer coisa que chega na nossa vida, que possa tentar chegar na nossa vida. Nós estamos cercados e rodeados pela proteção do Senhor. Tem uma passagem que está lá em 2 Reis, capítulo 6, 17, se você quiser ler depois lá na sua casa. É uma história muito legal, e eu estava lendo essa semana, fala sobre Eliseu. O rei da Síria, ele tentava atacar Israel e ele não conseguia porque toda vez Eliseu tinha informação e ele sabia como que o rei ia atacar. E aí ele logo ia lá com o povo, com o rei de Israel e falava, ó, a gente vai ser atacado assim, assim, assado, faz isso, faz essa estratégia, ia lá e se protegia. E aí o rei da Síria ficou bravo. Falou, peraí que eu vou matar esse cabra. E aí foi lá para poder matar Eliseu. Eliseu acorda pela manhã, acordou ele e o rapaz que andava com ele, o moço de Eliseu. E a Bíblia diz que o moço de Eliseu acordou e levantou e saiu para fora da casa. E quando ele olhou, ele falou, meu Deus, os soldados da Síria tinham cercado a casa de Eliseu. Tinham vários soldados querendo matar Eliseu, iam pegar ele. E aí o moço vai lá correndo para Eliseu e fala, Eliseu, a gente está cercado. Vão pegar você e vão matar você.
E eu acho impressionante a forma que Eliseu tratou essa situação. Eliseu, ele poderia ter feito isso. Se ele tivesse feito, Deus teria respondido. Eliseu poderia ter orado: Senhor, faz alguma coisa aqui para esse povo sair, ou para esse povo entrar em confusão e se matarem. Eliseu poderia ter feito isso. Mas sabe o que Eliseu fez? Ele orou assim: Senhor, abre os olhos desse moço aí, para ele ver o exército que está aqui em volta de nós. Irmãos, se Deus abrir os nossos olhos agora, se Deus pudesse abrir o seu olho nesse momento, você ia ver essa igreja lotada de anjos, protegendo cada um de vocês. Cada um de vocês está cercado por anjos, pela proteção do Senhor. O próprio Espírito de Deus andando junto com a gente. E eu achei impressionante quando eu li isso. Eu falei, uau, às vezes a gente está em alguma situação, a gente, Senhor, me proteja, meu Deus, e isso, aquilo. E a gente esquece que a gente já está protegido. Estamos cheios de proteção. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Nós não temos espírito de covardia, nós não recebemos um espírito covarde, amedrontado, de medo. Se nós aceitamos a Jesus, nós recebemos o espírito dele. E a Bíblia diz que esse espírito, nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder. E quando fala de poder, fala de autoridade, fala de força. Esse espírito que habita dentro de mim e de você é um espírito de poder e de autoridade no reino espiritual. Então esse espírito que está dentro de nós, ele pode exercer essa autoridade. Se o diabo tenta se levantar, a gente logo coloca ele no lugar dele, porque nós temos autoridade no reino espiritual. E o diabo não pode tocar a nossa vida. De amor, porque o amor lança fora todo medo. Quando a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a gente fala, meu Deus, eu sei que o seu amor está em mim, o seu amor é derramado todos os dias em mim. E quando a gente sabe disso, tem essa certeza, a gente vê que todo o medo é lançado fora, porque o amor lança fora todo medo. E um espírito de moderação, de autocontrole. A gente pode se controlar em um momento de desespero e lembrar, peraí, o Espírito Santo está em mim, eu vou me controlar, eu não vou ficar com medo, porque eu estou protegido e guardado pelo Senhor. Então a gente pode controlar, sim, essas situações. Glória a Deus. Uma das coisas também é a ansiedade. Um dos maiores assoladores, talvez, da sociedade atualmente. Muitas pessoas têm tido ansiedade, têm chegado de forma sorrateira no nosso coração. Têm chegado como informações de vai faltar, não vai dar certo. E a gente começa a receber aquelas informações e logo aquilo causa uma ansiedade no nosso coração. E a gente tem ouvido bastante aqui na igreja que a ansiedade é uma preocupação de algo lá no futuro. É a gente ficar pensando como que vai ser lá no futuro. E entenda, isso aqui não tem nada a ver com planejamento. Inclusive eu e você temos que fazer isso. Se você tem planos e sonhos para poder alcançar, vai lá e escreve, Senhor, olha, eu penso assim, a tua palavra diz que eu preciso fazer assim, 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 e você organiza aquela ideia, você coloca aquele planejamento e apresenta diante de Deus e fala, Senhor, está aqui o meu planejamento. Eu sei que eu posso confiar em Ti, eu lanço em Ti toda a minha ansiedade. A ansiedade não vai alcançar o meu coração, porque eu sei que os meus planos estão guardados dentro de Ti. E eu sei que os Seus planos são muito maiores do que os meus. Aleluia. Se você ver lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Então, às vezes a gente fica ansioso,
A ansiedade toma conta de nós quando a gente pensa em algo também que a gente vai fazer e a gente pensa nos erros ao invés de pensar nos acertos. Então, foque nas coisas que a Bíblia diz que você pode. A Bíblia diz que você pode, que você tem e que você é. Foque nisso. E aí sim as coisas na sua vida darão certo. Todas as situações onde você precisar fazer algo, foque nessas coisas, no que a Bíblia diz que você tem, pode e é em Cristo. E tudo dará certo. Algumas formas também, é através de, e eu considerei isso como até ataques pesados, que são o ódio, inveja e tentações. Ódio, ele chega de uma forma bem leve também. As outras informações, elas até vêm de forma muito mais branda do que isso. Essas coisas, essas informações e esses sentimentos de ódio, ele se constrói através de uma inveja que às vezes aparece, uma raiva que aparece, e aí a gente começa a alimentar aquilo e deixa aquilo descer para o nosso coração, e tudo isso por coisas que o diabo foi lançando na nossa mente. Ó, você está vendo? Por que você foi deixar? Não deixa quieto, não. Não, você vai ficar quieto? Não, que isso? Retruca. Fala, para. E a gente vai ouvindo aquilo e fala, é verdade. Por que eu tenho que ouvir isso? Por que eu tenho que engolir isso? E a gente começa a aceitar aquilo e aquilo vai descendo para o nosso coração. E por muitas vezes, se as pessoas não cuidarem disso, isso se torna um ódio. E a Bíblia diz que odiar o irmão se torna homicida. O ódio é a mesma coisa que um homicida. E o que a Bíblia diz sobre os homicidas? Não vão herdar o reino de Deus? Então veja que tem coisas que a gente precisa ser rápido em falar, não, peraí, eu não vou me comportar assim. E aí como que eu me comporto contra o diabo? O diabo lança o ódio, e aí a gente fala, não, mas eu não consigo amar essa pessoa, não consigo trabalhar ao contrário. Não, quando chegar uma informação de raiva, de rancor, de ódio, você vai colocar o que a palavra diz, você vai amar. Porque é isso que Deus quer que você faça, ame. Então quando o diabo lança uma informação, a gente combate agindo contra essa informação. É uma informação de raiva, a gente vai andar em amor. É uma informação de ira, a gente vai se controlar. Fala, diabo, você quer ver eu irado? Você não vai ver. Eu vou ficar calmo, tranquilo, andando em amor, andando em paciência, porque o fruto está bem aqui dentro de mim e eu não vou dar moral para você. É isso que a gente tem que fazer. E tentações, né? Que tentações, o diabo ele joga a sugestão na nossa mente. E essas tentações, elas chegam na nossa mente e o nosso cérebro, ele lança estímulos para o nosso corpo. Se o nosso corpo responde a esses estímulos, a gente cede ao pecado. A gente cede às tentações. Veja que não é errado ter tentações. O próprio Jesus foi tentado. E aí a gente tem que tomar muito cuidado e aprender com isso. Porque o diabo, quando foi tentar Jesus, ele não falou nenhuma mentira. Ele falou a palavra. E a palavra é a verdade. Mas é aí que está. O que o diabo faz? Ele lança inverdades, que são verdades fora de contexto. E aí você, se não estiver conectado e sensível ao Espírito, você logo cai naquela sugestão. Você logo cai naquele engano do diabo. Porque ele coloca essa inverdade. E aí se você não está ligado no Espírito, você vai falar, não, mas é verdade, isso daí está na palavra, tá bom, eu sou salvo. Não, que isso. Se eu pecar, eu não vou para o inferno porque eu já fui perdoado já, é verdade. A Bíblia diz que eu sou perdoado, que eu não posso perder a salvação. São essas coisas que se a gente não tomar cuidado, o diabo vem e ataca muito rápido. Mas aí, ainda bem que a Bíblia diz e traz versículos muito bons para a gente atacar o diabo. E quando eu digo atacar o diabo é andar na palavra.
Quando você anda na palavra, você ataca ao diabo. Porque, como eu disse, a nossa mente ela é um campo de batalha. Em um campo de batalha, há duas forças. Existem duas forças brigando nesse campo de batalha. Uma é o diabo nos atacando, mas a gente também tem que atacar. A gente tem que sair dessa posição reativa para uma posição ativa, para uma posição de ofensiva. Atacando, falando a palavra, declarando as verdades. É assim que eu e você ataca as mentiras do diabo. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 diz: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Então veja, nós estamos na carne, nós estamos no corpo, mas nós não devemos lutar com o nosso corpo. A briga é no reino do Espírito. A briga é no reino espiritual. Então quando a gente confessa a palavra, o Senhor aqui no reino do Espírito está combatendo isso. A nossa mente no campo de batalha está sendo ganha pela palavra do Senhor que nós estamos confessando. E como eu disse, não é por força, nós não militamos segundo a carne. Quando eu era menorzinho, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos. E eu lembro de uma vez em que eu estava lá na casa da minha mãe, e minha mãe tinha um amigo, que ele era espírita. E ele falava que ele tinha o poder de ler a mente. E aí uma vez ele comentando sobre isso, eu tenho o poder de ler a mente e tal. E aí eu falei assim, você consegue saber o que eu estou pensando agora? Aí ele falou, consigo. Aí eu falei, então tá bom, pode pensar, pode ver aí o que eu estou pensando. E aí, irmãos, naquele momento, o que eu fiz? Eu comecei a pensar numa parede. E assim, olhando para ele, o que eu estou pensando? Ele olhou para mim e falou assim, não adianta você tentar pensar em outra coisa, porque você está pensando isso, isso e isso. E falou tudo o que eu estava pensando. E lá naquela época eu fiquei impressionado, falei, nossa, como ele consegue ler minha mente? Eu que estou pensando e ele conseguiu ler. E eu comecei a pensar numa parede, né? Eu literalmente tinha esquecido tudo. Mas ele conseguiu ler. Por quê? Porque era o diabo lançando informações. E ele simplesmente falou o que ele estava lançando. Eu estou lançando essas informações. Não é isso que você está pensando? Pronto. Hoje, pela palavra, eu entendo e vejo. Meu Deus, se a gente não é conhecedor da palavra, logo é enganado. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então veja, esses pensamentos, eles vão se tornando fortalezas. Esses pensamentos, eles vão ficando tão fortes na nossa mente, que se a gente não destruir, serão verdades que a gente vai acabar aceitando, vai começar a aceitar aquilo. E a gente precisa destruir essas fortalezas. E aí a Bíblia diz que a nossa arma, a arma da nossa milícia não é carnal, como eu disse. Não é com força, não é pensando positivo, não. É pensando assim, eu vou pensar assim, eu vou parar de pensar errado, eu vou parar de pensar assim. Não, não é com a nossa força. Não é passando shampoo ungido, não é mergulhando a nossa cabeça numa água vinda de lá de Israel. Não. A nossa arma é poderosa em Deus, para a destruição das fortalezas. Nós destruímos esses pensamentos pela palavra. As muralhas de Jericó, elas foram destruídas lá no 7º dia, porque o povo rodou 7 dias, no 7º dia rodou mais 7 vezes. O que isso quer dizer? Tem que ser constante. Não é só confessar, eu sou curado. Tá bom, sou curado. Aí vem o sintoma, e aí você fala, não, eu sou curado. Tá bom. E aí esquece aquilo e vai. Não. Tem que ser constante. Veio o sintoma, eu sou curado. A Bíblia diz que eu tenho o corpo curado, eu tenho cura divina, saúde divina. E a gente confessa, e vai confessando. E aquelas muralhas, aquelas fortalezas vão caindo. E quando a gente deixa a mente de Cristo tomar conta da nossa mente, a gente vê
e entende, eu realmente sou curado, realmente não vai ter falta, realmente a palavra de Deus é verdade, a palavra é a verdade. E quando a gente entende isso, aquelas mentiras do diabo são destruídas. Então veja que não é por força e nem por violência. E como que a gente se arma? Como que a gente se prepara para essa guerra? A gente se prepara para essa guerra com a armadura de Deus. E está aí o porquê desse desenho. A gente vai para essa guerra, para essa batalha na nossa mente, com a armadura de Deus. E o que a Bíblia diz que é essa armadura? Está lá em Efésios, no capítulo 6, versículo de 13 ao 17. E lá diz que nós temos a armadura de Deus. Glória a Deus. E quando vai descrevendo essa armadura de Deus, a Bíblia diz, cingir os lombos com a verdade. Aí, tá vendo, irmão Renato? Por isso que eu não leio a Bíblia. É muita coisa difícil de entender. Cingir os vossos lombos. Primeiro, sabe o que você tem que fazer? Tá difícil, põe uma versão mais fácil de entender. Vai começar a ficar mais fácil. E outras coisas é aqui na igreja onde a gente aprende. Quando a Bíblia fala para a gente cingir os vossos lombos com a verdade. Veja, cingir o lombo, lá na Bíblia, no Antigo Testamento, quando ele falava para os soldados cingirem os lombos, eles usavam vestes longas, vestes grandes. E quando eles iam entrar em um momento de batalha, em um momento de guerra, eles cingiam. E cingir era pegar aquela roupa, dobrar e colocar no cinto. Hoje, para a nossa realidade, cingir os lombos é a mesma coisa que arregaçar as mangas. Arregaçar as mangas é estar preparado. Para que eu arregaço as mangas? Para estar preparado para alguma coisa. Para que eu me preparo? Quando eu tenho alguma prova, eu vou lá e estudo, me preparo para aquilo. Quando eu vou para uma guerra, para essa batalha espiritual, eu me preparo para essa guerra, cingindo os meus lombos, arregaçando as mangas com a verdade, porque a verdade tem que estar firme aqui dentro de mim. A verdade tem que estar firme, porque eu tenho que estar preparado. Para o momento em que for necessário, a verdade está aqui, pronta. Ele diz, vestir as couraças da justiça. Um escudo. É uma proteção, a couraça era uma proteção. E aí fala para vestir a couraça da justiça. Eu já quero pedir aqui o teclado. A couraça da justiça é a gente estar preparado para esses golpes. Ele servia para esses golpes que eles recebiam. E aí a justiça é nós entendermos qual a nossa posição em Cristo. Golpe nenhum vai nos tirar dessa posição. Golpe nenhum vai dizer que a gente não é filho de Deus. Golpe nenhum vai dizer que nós não temos livre acesso. Nenhum desses golpes vai dizer que nós não somos isso. A Bíblia diz calçar os pés no evangelho da paz. Tomar o escudo da fé. E tomar o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Espada ataca. Espada não defende. A gente viu aqui um monte de coisa para se defender. Que é com a verdade. A verdade está aqui. A palavra, ela ataca através da espada, mas também ela defende. A gente se protege numa posição de justiça e filho de Deus. A gente calça os pés com as boas novas do Evangelho. A gente toma o escudo da fé, se defendendo. Quando o diabo fala, não vai acontecer, você fala, eu não estou vendo, mas eu sei, pela fé que vai acontecer. A gente coloca o capacete da salvação e sabe que nós somos salvos. O nosso espírito está salvo e recriado. E a gente não vai deixar chegar informação na nossa mente que não venha da palavra de Deus. E com a espada do Espírito a gente ataca nesse campo de batalha. Versículo 5 de 2 Coríntios 10. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o entendimento
a obediência de Cristo. Então nessa guerra, eu e você ataca com a verdade, ataca com a palavra do Senhor. E esses pensamentos que não provêm de Deus, eu e você pegamos esses pensamentos e levamos à obediência de Cristo. Senhor, está aqui, esse pensamento não provém de ti. Senhor, está aqui, esse pensamento não provém de ti. E você aprisiona todos esses pensamentos e leva à obediência de Cristo. Leva à obediência da palavra. Leva todos esses pensamentos errados e encarcera ele. A obediência de Cristo. E quando a gente leva a obediência de Cristo, a gente já começa a entender que nós temos a mente de Cristo. Quando todos esses pensamentos são tirados, nós renovamos a nossa mente. A mente de Cristo reina em nós. E eu quero ler com você Romanos 11, versículo 34 e 36 a 36. E eu já estou encerrando. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. E aí, se a gente parar só nesse capítulo aqui, a gente vai falar: nossa, Renato, muito linda essa revelação, muito bonito. Só que aqui ele não trouxe uma resposta. Ele falou que quem conheceu a mente do Senhor. Mas ainda bem que a palavra de Deus é tudo isso. É de Gênesis a Apocalipse, e a gente pode ler outro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. A pergunta é a mesma. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aquilo o que Cristo pensa, eu e você podemos pensar. Aquilo que está no coração de Deus. E se você ver o contexto de 1 Coríntios, capítulo 2, 16, a Bíblia traz um contexto muito lindo, que fala que o homem, ele não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. O entendimento de Deus é loucura para o homem. Somente pelo Espírito de Deus a gente entende essas coisas, entende essas verdades. E aí lá nesse capítulo diz que o Espírito Santo, o mesmo que habita dentro de mim e de você, ele vai lá na maior profundeza do coração de Deus, nas mais profundas riquezas do coração do Pai, e transmite essas verdades para o nosso coração, para a nossa mente. E a gente começa a entender o que Deus quer para nós, o que Deus deseja e quer para a nossa vida. Eu quero já convidar aqui o grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma mente renovada, para que a mente de Cristo reine em nós. E que nós entendamos tudo o que Ele diz que nós somos. Para que nós entendamos que nós somos abençoados. Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. E assentados com Cristo, nós temos o livre acesso ao trono da graça. Entendendo isso é que nós vemos que nós somos abençoados, prósperos, que nada nos falta, que nós somos curados, que nós somos livres e libertos. E para finalizar, eu quero ler mais 2 textos. Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, puro e amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, ouvistes e vistes, isso praticai. E o Deus da paz será convosco.
Então tudo que vocês aprenderam aqui, irmãos, pratiquem no seu dia. E vocês serão extremamente abençoados. E para finalizar, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei, isso é Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O fim que você deseja, Deus deseja que você alcance. O fim que você deseja, Deus tem preparado para você. Você é abençoado, você é abençoada. Glória a Deus, fique de pé. Vamos louvar ao nome do Senhor. Aleluia. Deus é bom. Colocar em prática o que você aprendeu. Você vai sair daqui declarando isso, amém? Declarando essas verdades sobre a sua vida, porque isso é a verdade. Existe um favor que me acompanha todo dia. Por onde eu passo eu atraio